como ser pastor, como pastorear, os novos desafios, famílias em casa, famílias totalmente isoladas, como pastorear essas ovelhas, como liderar a igreja, como tomar decisões administrativas, enfim, tantas perguntas, como ministrar, como pregar, como se preparar, como conduzir um culto online, e a escola bíblica dominical, e o culto com as crianças, enfim, pastor João Emílio, são tantas questões, pastor Walter, pastor Israel, tantas demandas, tantas questões, e que ninguém se planejou para isso. Algumas igrejas, claro, alguns pastores já com uma experiência maior de transmissão de cultos pela internet, mas alguns outros sem essa experiência, sem equipamentos, enfim. Nós fomos confrontados com um grande desafio, para liderar e pastorear a igreja nesse tempo de coronavírus. É sobre isso que nós vamos conversar agora à tarde, e antes de iniciar o nosso debate, eu quero passar algumas orientações, vou passar novamente no final do programa, mas especialmente para professores e alunos do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, da Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Nós estamos, retomando as aulas na próxima segunda-feira, preste atenção, vamos retomar as aulas, não no campus, mas teleaula. Os professores de casa estarão ministrando aos alunos, e aí você vai receber orientações, os alunos estão recebendo orientações, que vão ser transmitidas, essas aulas, pela internet, para você poder não perder a sequência do curso, você poder ter as suas aulas em casa a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de março. Seminário do Sul, Faculdade Batista, inclusive o nosso Centro de Línguas Krieg, retomaremos as aulas por teleaula, claro, na próxima segunda-feira. Atenção, alunos do nosso seminário da Faculdade Batista, atenção, professores, temos tido contato com todos vocês, feito reuniões nesses dias aí, para a gente não perder o time, enfim. E uma outra comunicação importante na próxima segunda-feira, dia 30, há uma grande mobilização de oração em todo o mundo batista. A Aliança Batista Mundial está convocando os batistas em todo o mundo para orarem na próxima segunda-feira. A Convenção Batista Brasileira também, nós batistas aqui no Brasil, estamos mobilizados para uma vigília de oração começando no domingo, meia-noite, até segunda-feira, meia-noite. 24 horas orando, blocos de 10 minutos. O nosso querido pastor Fabrício está trabalhando aí na distribuição dos temas, e as igrejas, os irmãos, pastores, líderes poderão participar conosco, assumindo determinados horários para orarmos por esse momento tão desafiador, tão delicado, que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo. Você que nos acompanha, então, agora pela internet, seja no canal do YouTube do Seminário do Sul, seja no Facebook da Convenção Batista Brasileira, enfim, todos os canais que foram anunciados, você que nos acompanha, por favor, nos ajude a divulgar esta campanha de oração na próxima segunda-feira. Você que está agora em casa com a sua família, você, aluno do Seminário do Sul, na próxima segunda vamos nos reunir, vamos estar em família, vamos estar em família, cada um na sua casa, para orarmos, como estamos fazendo agora nesta conferência. Dificilmente a gente iria pensar numa conferência desse jeito há 5, 6 meses atrás. A gente estaria planejando a conferência de outro jeito, mas agora as coisas estão diferentes, tendo em vista toda essa situação aí do coronavírus. Pastor João Emílio, direto da sua residência, pastor Walter, direto da sua residência, pastor Israel da sua residência, Marília da sua residência, eu aqui da minha residência, vamos começar este bate-papo. Eu acho que a gente deve começar pelo Israel Belo, pastor Walter e pastor João Emílio, se vocês concordarem, tendo em vista ser uma pessoa não é mais velha, né? Uma pessoa mais experiente, digamos assim. Agora, se ele também quiser declinar, ele tem direito e ele pode indicar. Se ele indicar, fica valendo a indicação dele. Doutor Israel Belo, estamos em tempo de pandemia no mundo inteiro, milhões e milhões de pessoas dentro de casa, famílias dentro de casa, igrejas não podem ter cultos, reuniões, não tem mais os encontros, não pode mais ter a classe de escola bíblica, não pode ter reunião de oração, e assembleia administrativa, doutor Israel Belo,
e a ceia do Senhor, e a igreja se reunindo, e as decisões, e o culto celebrativo, como lidar em toda essa situação, como ser igreja em tempo de crises, em tempo de crise, em tempo de pandemia. Estamos ao vivo com o doutor Israel Belo. Bem-vindo, querido, Deus o abençoe. Muito obrigado. São várias questões, na verdade, e eu penso que o mais importante é todos nós, e fiquei muito contente ver o seminário com esse retorno digitalizado, virtual, todos nós, igrejas, membros de igrejas, pastores, temos um compromisso com esse distanciamento, com este isolamento, ou que nome venhamos a ter. Como disse o diretor-geral da OMS, essa é uma janela de oportunidade que nós não podemos desperdiçar. Infelizmente, por razões diversas, tem havido muita discussão, gerando muita dúvida desnecessária. Hoje mesmo, um médico de alto coturno dizendo que não seria necessário o confinamento, porque bastaria testar a população. E eu então me perguntei, em que país ele vive? De fato, em outros lugares, como o Japão e a Coreia, o chamado isolamento vertical foi aplicado, porque todos os suspeitos foram testados. Mas populações pequenas, países topograficamente mínimos, muito dinheiro no PIB, isso é possível. Agora, num país em que há casas em que vivem 10, 12 pessoas, como fazer um isolamento vertical? Então, penso que nessa hora nós temos que radicalizar. Se for para errar, erremos pelo excesso de cuidado, não pela escassez dele. Eu penso que, nesse dia de tantas dúvidas, essa é uma palavra, ao meu ver, importante de dizermos na abertura desta importante videoconferência. Pastor João Emílio. Opa! Grandes desafios nós estamos enfrentando. Pois é, boa tarde a todos. Pastor Walter, pastor Israel, Marília, pastor Fernando. Tem mais alguém aí, pastor Fernando? Só nós. E os nossos telespectadores. Eu estou aqui já conectado aqui no YouTube e nós temos gente nos acompanhando, pastor. Da Igreja Batista Jardim da Prata, nós temos gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, temos gente lá da Bahia, claro, né? Nós temos gente lá do Nordeste também nos acompanhando, gente de Itaguaí, muita gente nos acompanhando. Eu quero agradecer a sua audiência, você está conosco, nos acompanhando nesse momento, pastor João Emílio. Não sei se tem gente lá de Manhumirim. Manhumirim. João Emílio, só uma pergunta. Eu não entendi esse destaque à Bahia pelo pastor Fernando Brandão. Eu não consegui entender qual é o motivo. Você pode me dizer, João Emílio, por que da Bahia esse destaque, essa preferência por um estado? O nosso amigo pastor Fernando, ele é de Jaguaquara, na Bahia. Está explicado. Uma cidade lá que eu estive, uma cidade muito especial. Mas, olha, eu já estou pensando no depois do coronavírus, viu? Eu estou acreditando que nós vamos ter, de certo modo, assim, um avivamento. As nossas igrejas, não no sentido de... Não estou dizendo que nós teremos um avivamento no termo dos avivamentos dos tempos antigos, de Wesley, etc., não. Eu estou dizendo no seguinte sentido. Nós vamos voltar correndo para as nossas igrejas. Os crentes estão com muita saudade das suas igrejas. Ontem um irmão me mandou uma mensagem, ele estava em lágrimas. Alguém me perguntando, e no dia da ceia, primeiro domingo, como é que nós vamos fazer? Eu acho que quando nós tivermos a oportunidade, e a palavra oportunidade precisa estar muito clara para nós aqui, as oportunidades que nós estamos tendo. Esses dias mesmo, eu nunca
me liguei para a live. Eu estou fazendo uma live diária, às 8h30 da noite, uma live feita na quarta-feira, na segunda-feira à noite, até terça, meio-dia, ela tinha tido mais de 4.000 visualizações. Então, eu nunca havia me ligado nisso. É uma oportunidade. Oportunidade também para nós nos acostumarmos um pouquinho com menos. Fui colocar gasolina no carro ontem e coloquei menos do que o costume. Então, nós estamos com a sociedade tão desenfreada, o nosso nível de consumismo é tão alto, que, de certo modo, parece que essa parada global, eu acredito que ela está certamente debaixo da permissão de Deus, e eu acho que tem uma questão de um propósito do Senhor, de chamar a atenção do mundo, como quando uma criança está muito inquieta, e o pai e a mãe dizem assim, olha, eu vou pegar o celular. Então, tirou o celular. Nós estamos todos tendo que ficar em casa agora. Tem um detalhe, o nível de desesperança também aumenta, porque a situação econômica, ela traz uma ansiedade enorme, os boletos bancários vão continuar chegando, o que não puder ser pago agora terá que ser pago depois, não é verdade? Olha lá, o pastor Israel está mostrando um boleto. Agora, minha esposa me disse que a escola vai manter os boletos, inclusive as atividades extras. Inclusive atividades como natação e tudo, ela vai mandar o boleto para a gente pagar. Então, nós estamos aí diante de uma grande oportunidade, no meu modo de ver também. De aprendizado geral, né? Pastor Walter, como ser igreja em tempos de pandemia, pastor? Os nossos dois colegas já fizeram algumas considerações. E o irmão, sendo pastor de uma igreja, esses desafios todos, famílias, gente angustiada, gente preocupada, uma perspectiva de recessão econômica, como ser igreja em tempos de crise? Eu vejo pastor Brandão, pastor Joemílio, pastor Israel, Marília, todos que nos ouvem, nós temos uma nova situação se desenhando para o futuro. O pastor Joemílio foi muito preciso que o nosso olhar deve estar, como o pastor Israel disse, olhando para a necessidade de hoje, de cuidado, mas também antevendo o futuro. Nós sairemos como uma nova igreja evangélica no Brasil. Nós teremos um novo jeito de acessar os nossos membros e estamos tendo agora de colocar em prática aquilo que pregamos durante tanto tempo nos nossos cultos, que a igreja não é o templo. Ou seja, os nossos templos hoje estão, se não impedidos, pelo menos reduzidas a capacidade de utilização dele, e exercitar, ser igreja fora do templo. Eu acho que, a despeito de toda dificuldade que nós vamos viver, a crise de saúde ela é prioritária, a demanda para preservar pessoas desta enfermidade deve tomar a preeminência. Depois nós temos uma dificuldade econômica muito grande, que inclusive se abaterá sobre nossas igrejas. É preciso muita atenção dos crentes para que a obra da igreja financeiramente não seja parada, para que a cooperação nacional não seja parada, para que a obra missionária seja sustentada. Temos uma dificuldade hoje muito é sexta, né? As igrejas não estão tendo acolhimento financeiro e nós precisamos fazer com que cada crente continue a contribuir com a sua igreja e as igrejas com as instituições denominacionais com a obra missionária. Então, de verdade, pastor Fernando, colegas pastores e irmãos no Brasil e no mundo inteiro, eu acredito que nós vamos ter uma nova igreja diante de nós. Precisamos, sim, aproveitar esse momento de videoconferência para discutir tendências. A questão da ceia é uma questão que vários pastores já me perguntaram. E aí, o que fazer com a ceia? Faz a ceia remotamente? Faz a ceia em casa? Esperamos a volta da igreja? As decisões administrativas necessárias que um pastor precisa tomar diante de determinado quadro que vivemos. Então, são desafios grandes. A nossa videoconferência tende a nos ajudar. Eu quero aprender também e nós temos uma oportunidade excepcional
de depois desta grave crise, sermos uma nova igreja mais operosa, mais relevante e mais parecida com Jesus, que era pouco institucional, muito mais humano e relacional. Queridos pastores, olha, nós estamos tendo um acompanhamento de pessoas aqui, olha, Igreja Batista Betel de Itabuna, nós temos a primeira Igreja Batista em Muniz Freire aqui conosco, o pastor Márcio Soares, quero cumprimentar o pastor Márcio Soares, é o presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, está conectado aqui conosco. Temos gente lá de Guarujá, do Guarujá em São Paulo, temos aqui também do Rio de Janeiro, várias cidades, Rio das Ostras, a Igreja Batista de Barcelos, pastor Renato, sou presidente da seção Paraíba, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Josué Peixoto, lá da Paraíba, que é um dos presidentes de uma das seções da Ordem dos Pastores, Luciano de Andrade, lá de Valença, na Bahia, quer dizer, a Bahia está com maioria aqui, Alzenir Santana, Ademilson, Ilha do Governador, pastores de vários lugares, lá de Vilhena, Parnamirim, Rio Grande do Norte, Josué Peixoto, enfim, eu estou mencionando aqui para os senhores terem noção que nós estamos aqui com muitos pastores nos acompanhando, de vários lugares do Brasil. E essas perguntas, pastor Walter, como o irmão já mencionou uma aí, sobre a ceia, todo mundo está se perguntando sobre várias coisas. Como nós vamos fazer? Como vamos ministrar? Como vamos resolver isso? Reuniões administrativas, aconselhamento, acompanhamento dos membros das igrejas neste momento, famílias. Pastor Joemílio, e aqueles membros que trabalham como autônomos, que estão agora sem receita, como que a igreja vai fazer, vai ajudar essa situação de aconselhamento, gente que está ansiosa, gente que está impaciente dentro de casa, famílias desajustadas, momentos tensos na família, filhos, pessoas doentes, pessoas preocupadas, e os idosos, a terceira idade. Eu gostaria de pedir aos irmãos agora que os irmãos contassem um pouco da sua experiência, como que está sendo lá na sua igreja, pastor Walter, em Rio da Prata, como está sendo lá na igreja de Itacuruçá, como está sendo na PIB aqui de Irajá. Eu queria que vocês compartilhassem com os colegas, os líderes, os irmãos e irmãs de todo o Brasil, como é que está, pastor Israel, na igreja de Itacuruçá. Depois o pastor Joemir, depois o pastor Walter, compartilhe um pouco como é que vocês estão resolvendo essas questões todas aí, como é que foi o último domingo, como é que foi a escola dominical, como é que vocês estão resolvendo essas questões todas, compartilhem conosco, pastor Israel. Eu, nesse instante, acho que estou com a minha internet muito baixa, o que nos coloca também no coração do problema. Qual é o problema? Nós temos muitas limitações em nosso país. Eu estou na Tijuca, Rio de Janeiro, e nesse momento, por exemplo, estou aqui com uma internet de menos de 1 mega. Não sei se estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, Tudo bem. Então, tá eu estou ouvindo. Então, a minha deve estar com meio mega, mas eu estou ouvindo. Pois bem. Então, esse é um problema que a gente enfrenta. Mas, então, o que é que nós decidimos? Nós decidimos, no dia 13 de março, fechar as dependências da igreja. Realizamos culto dia 15, domingo, 4 cultos, como nós temos regularmente, ainda usando as dependências da igreja. Depois, no domingo seguinte, usamos o Zoom, acoplado com o YouTube. Então, no primeiro domingo, nós usamos apenas o YouTube porque estávamos uma equipe na igreja. O que aconteceu foi que, nos horários das 9 e das 11, apareceram pessoas no templo que participaram do culto, como se fosse apenas transmitido. No culto das 5h30 e das 7h30, não apareceu ninguém, embora tivesse lá um pastor de plantão. No horário das 11, eu gravei os cultos da noite. Já no domingo seguinte, fechada a igreja, eu transmiti da minha casa. Nosso diretor de comunicação, pastor Jean, da casa dele. Tivemos músicos que cantaram das suas casas.
e o Jean no controle mestre na sua casa, transmitindo pelo YouTube. Eu estou dando esses detalhes apenas para ver a nossa adaptação e as nossas dificuldades. Uma coisa que nós providenciamos é que na casa do nosso pastor Jean, nós tivemos que aumentar a banda, porque o que ele tinha não suportava. Eu sei que há pessoas que têm feito pelo Instagram. Os nossos adolescentes, o culto deles na sexta-feira é feito pelo Instagram. E outros fazem pelo Facebook. E outros não têm qualquer recurso para fazer. Por isso que eu dei esses detalhes todos aqui. Bem, nessa semana, fizemos na segunda-feira o nosso Celebrando a Transformação, antigo Celebrando a Recuperação. Tivemos problemas no YouTube, na qualidade da imagem. Infelizmente, isso ocorreu, às vezes, uns pequenos micro-travamentos. Na terça-feira, nós fizemos... Eu não consegui fazer, foi altamente frustrante, que nós temos uma jornada de leitura da Bíblia, eu não consegui fazer. Testei até 7h30, estava tudo perfeito no YouTube. 7h30, Instagram não entrou, YouTube não entrou, nada entrou. Amigos tentaram fazer as suas lives, também não conseguiram. Alta demanda no país inteiro. Na quarta-feira, só para ilustrar, que foi ontem, fizemos um culto de oração, foi esplêndido. Tivemos 55 pessoas aqui no Zoom participando conosco, que nós não transmitimos pela internet pela razão de ter medo de cair durante, congelar, mas foi muito bom. E hoje faremos também... Oi. O irmão me permite fazer só uma parte aí para o irmão poder explicar um pouquinho mais para nós como foi esse culto de oração com essa participação? Como que desenrolou esse culto de oração? Quanto tempo? Os irmãos oraram? Isso? Como fazer um culto de oração pela internet? Desculpa interromper, mas só para a gente... Como é que foi feito esse culto de oração na igreja de Itacuruçá? Então, abrimos o culto às 8h, eu dei uma pequena palavra e orei, e uma de nossas irmãs tocou ao teclado e nós projetamos as letras sem áudio vocal, só o áudio instrumental. Do templo da igreja? Não, cada um na sua casa. Cada um na sua casa. É importante isso ficando claro, porque às vezes o pastor acha que ele precisa ir lá no templo. Eu estou fazendo essas perguntas só para a gente ficar bem claro. Então, não precisou ir no templo, da sua casa mesmo. O pastor não precisa ir no templo, nem o tecladista, foi via internet. Tudo através do Zoom. Nesse caso, foi só pelo Zoom. Não houve transmissão. O nosso diretor de comunicação, que é o pastor Jean, ele em casa colocava as telas das músicas. No mais, eu dirigia aqui o culto. Aí, em seguida desta participação, motivos de oração. Aí eu mencionei alguns motivos de oração e convidei um irmão, no caso o irmão Richard, para orar. Nós tínhamos 55 pessoas, chegou a ter 59 pessoas ligadas. Antes, eu chamei as pessoas para um teste às 19h. Alguns não entraram, esse é um dado importantíssimo, só entraram na hora do culto e aí atrapalharam, porque não sabiam mexer com a tecnologia, tem que sair antes, né? Desligar o microfone, não ficar se movimentando assim como o pastor João Emílio toda hora, essas coisas de noviços que fazem atrapalhando os outros. Ok? Brincadeira, João. Bom, e aí, depois o pastor Alcenir pregou durante 20 a 25 minutos, não me lembro agora quanto tempo, e aí eu, através do chat, que até agora está exatamente ligado aqui, alguns estão até usando o chat do Zoom, li os motivos de oração e pedi a outro irmão para orar. E houve outras músicas, ao todo foram 5 músicas instrumentais. O que é que funcionou e o que é que não funcionou? Funcionou o número de pessoas no culto de oração. É maior do que nós temos, infelizmente, tenho que dizer isso. Nós temos vários cultos durante a semana e um dos cultos de oração é na quarta-feira. Então, nós tivemos um público muito significativo para os nossos padrões. Isso funcionou. Não funcionou ainda pessoas não dominarem os recursos, mas isso aí é uma aprendizagem. Não funcionou a música apenas instrumental no teclado.
Depois, um participante disse que o teclado tem frequências que o microfone de celular não pega, que talvez um piano ele pegasse. São coisas para a gente ir aprimorando. Mas, se ainda perdurarem as condições, na quarta-feira que vem faremos outra vez. Hoje faremos uma leitura da Bíblia. Eu vou convidar toda a igreja, vamos ler várias passagens da Bíblia e depois eu farei uma exposição, tão somente via Zoom. Essa é a nossa prática. Domingo que vem faremos os cultos também via Zoom, transmitido para a internet, porque o pastor Jean já teve a sua banda, a sua velocidade de banda aumentada na sua casa, então não haverá uma queda no upload, isto é, no carregamento dele para o YouTube. Pastor, mas só para a gente esclarecer, a diferença entre o Zoom e uma transmissão como era feita antes, pela página da igreja no Facebook, ou como nós estamos fazendo agora, essa transmissão pelo YouTube e também pelo Facebook. A reunião do Zoom, ela é diferente, então as pessoas interagem, elas podem participar, como nós estamos agora participando nessa tela. Eu recebi aqui a mensagem do Flávio Martins Silva, lá de Nova Friburgo, que também, lá em Friburgo, fizeram ontem um culto de oração e foi muito abençoado. Flávio Martins da Silva, aqui em Nova Friburgo, fizemos ontem um culto de oração com software Zoom e o resultado foi fantástico. Então, é importante você que está nos acompanhando, quando o pastor Israel fala o Zoom e que as pessoas tiveram que conectar, tiveram que acessar, como o Zoom, existem outras ferramentas, você pode pesquisar com pessoas que entendem de tecnologia, tem o Hangout também. O Zoom permite fazer gratuitamente, se não me falha a memória, até 40 minutos você pode fazer uma reunião no Zoom, tem um número limitado de pessoas, mas se pagar um valor, você pode fazer com mais pessoas. Então, há uma diferença. Eu acho que, para o Zoom, uma reunião de oração, com o Zoom, uma reunião de oração fica bem. Agora, um culto para 500, 600 mil pessoas, aí não dá pelo Zoom. No caso, eu comprei uma até 100 pessoas, mas é possível fazer com mais pessoas. No entanto, penso eu, que com muita gente fica um pouco caótico, como controlar tanta gente. Por exemplo, eu aqui estou usando um iPad. No meu caso, eu estou vendo na minha tela única todos os participantes, na ordem, Pedro Brandão, Marília, João Emílio, Walter Júnior e o moderador. Ontem, por exemplo, como eram 55, eu falei, gente, eu não sei quem está falando, eu tinha que ter essa dificuldade. Então, eu penso que o Zoom cria boas oportunidades. E hoje, por exemplo, vamos ter uma reunião da diretoria. Depois do culto de leitura da Bíblia, vamos ter uma reunião da diretoria totalmente pelo Zoom. São 10 aqui eu recebi pessoas, uma mensagem do Eliseu, dizendo que aqui na PIB, em Caramujo, temos tido todos os dias o culto de oração pelo WhatsApp com o nosso pastor. Interessante. Pastor Walter, como é que foi o culto domingo? O culto dominical aí teve transmissão, você ficou em casa, foi para a igreja, como que está sendo planejado para o próximo domingo? E a escola bíblica dominical? E as crianças, pastor Walter, como é que a igreja está pastoreando essas crianças? As reuniões da igreja administrativa? Pastor Walter, presidente da Convenção Batista Carioca, pastor aqui na Igreja Batista Rio da Prata. Por favor, pastor, nos ajude. Sim, pastor Brandão, eu acho que cada igreja vai encontrar a sua solução, a sua realidade e a sua possibilidade. Aqui no Rio da Prata, nós decidimos, há 2 domingos atrás, cancelar as atividades da igreja numa assembleia da igreja. Vim no domingo de manhã para a igreja com as questões em pé, sobre paralisação ou não, e eu não decidi, levei à igreja, e a igreja decidiu, passo a passo, numa assembleia informal, não numa assembleia oficial, mas informalmente, a decisão de paralisar as atividades coletivas. Então, a nossa equipe ministerial decidiu, então, que gravaríamos ações de culto. Eu não chamo nem de culto, mas gravamos ações de culto. Então, nós gravamos uma palavra pastoral, uma mensagem, e na primeira foi apenas a mensagem, depois nós tivemos a inserção de música gravada para esses momentos de culto com os irmãos.
Temos, então, o nosso canal do Facebook, do YouTube da igreja, onde as pessoas são convidadas a acessar e, no horário determinado, na quarta-feira, às 19h30 e no domingo, às 10h30 da manhã, os cultos são transmitidos, são abertos através do Facebook, através do YouTube. As famílias são convidadas a estarem juntas para estabelecermos momentos de culto. Recomendamos às pessoas também, sempre com a citação de um texto bíblico, a ofertar e a dizimar. Estamos disponibilizando via internet a conta da igreja. A igreja está funcionando no seu expediente apenas na terça e na sexta-feira, com a capacidade de funcionários bem reduzida, apenas a nossa secretaria para a comunicação. Então, a Igreja do Rio da Prata encontrou o seu meio de sobrevivência, de manutenção das suas atividades nesse período. Acredito que cada igreja vai encontrar a sua competência. Aquelas igrejas, por exemplo, que já têm transmissão de culto ao vivo na sua estrutura tecnológica, é mais fácil comunicar com a sua membresia. A Igreja do Rio da Prata, que não tinha essa estrutura, nós estamos trabalhando para que tenhamos. E o que eu disse, pastor Fernando, colegas pastores e irmãos aí no Brasil inteiro, nós vamos sair diferentes desse processo. Aquilo que chamamos de crise é um novo aprendizado. E algumas igrejas, não aqui no Rio da Prata, a Igreja do Tauá, na Ilha do Governador, aqui no Rio, o pastor Maurício Bossuá abriu um canal para conversar com as crianças. Ele está contando histórias da Bíblia para as crianças. Importante Rio da Prata... experiência, pastor. Desculpa interromper. Importante essa experiência, o irmão compartilhar, porque muita gente tem nos perguntado como... E as crianças? Exatamente. Pastor Maurício, então, dividindo conosco, na diretoria da Convenção Carioca, ele é vice-presidente da nossa convenção, então ele disse que abriu um canal para sentar, convidou os pais para trazer as crianças e ele, então, iria contar histórias da Bíblia para as crianças. Então, veja que nós estamos nos reinventando. Obviamente, é uma crise muito séria e muito dura, mas Deus nos dará as condições, Deus nos mostrará as oportunidades. O Espírito Santo está falando ao coração de cada líder no Brasil, no mundo inteiro, de como acessar a membresia da sua igreja. Então, eu acredito que existem canais e caminhos, cada igreja na sua realidade, utilizando daquilo que o pastor Israel já disse, as possibilidades da mídia são multifacetadas, cada um aquele que mais se adapta. Por exemplo, em nossa igreja, estamos gravando palavras pastorais. Que dificuldade, pastor Fernando, é estar diante da câmera, que dificuldade é ter uma luz dentro do meu rosto, eu tenho miopia, fotofobia, há uma dificuldade muito grande, mas nós temos que avançar. Na primeira gravação, pastor Fernando, eu fiz sem o óculos, eu tirei o óculos e fiz a gravação. E aí enxergava muito pouco. Depois o pessoal da igreja, olha, você tem que ter o óculos. Ou seja, em outras palavras, estavam dizendo, você é feio, precisa do óculos para amenizar. Eu tive que colocar o óculos, melhorou, mas tem um reflexo da câmera. Ou seja, cada um, na sua peculiaridade, vai encontrar os melhores caminhos para comunicar o povo. O que não podemos é deixar o povo sozinho. Precisamos comunicar com eles, abençoá-los, e a igreja precisa ser relevante mesmo no meio da crise. Pastor Walter, nessa perspectiva de criatividade e ministração aos irmãos, estou recebendo aqui a Segunda Igreja Batista em Aperibé, tem feito uma live pastoral diária, é o que estão fazendo, e se essa situação durar muito, eles vão continuar fazendo essa live diária. Pastor Walter, comenta aí essa importância, não é somente a ministração, o culto do domingo, mas nesse momento que as famílias estão em casa, essa palavra de encorajamento, você não pode receber a pessoa no seu gabinete, não está atendendo na igreja. Então, essa live, a importância dessa live diária. E hoje temos muitas aí. Tem gente fazendo muitas lives para tudo quanto é lugar. Mas a live do seu pastor para as suas ovelhas. Você está entendendo? Eu acho que uma live do pastor Israel Belo é extraordinária. O pastor Israel Belo ministra o coração da gente, todas as vezes que ele fala, me abençoa. Agora, eu acho que uma live do pastor Israel Belo para a Igreja Batista em Rio da Prata é boa, é importante. Mas a live do pastor da igreja de Rio da Prata é a live da igreja, do pastor da igreja, que é o pastor Walter. Ou seja, a ovelha quer ser ministrada pelo seu pastor. Temos muitas lives rodando aí na internet. Mas e a live do seu pastor para a sua igreja? Diariamente, aí durante esse período, eu sei que é complicado. É difícil, nós temos que investir nisso.
Alguns pastores têm dificuldade, por exemplo, eu sou historiador, eu não sou da área de tecnologia, mas tenho que enfrentar essa dificuldade. Não apenas, pastor Fernando, a live, mas às vezes o telefone, o contato, o WhatsApp. Se a live é difícil para o pastor, se não tem a ferramenta, se na sua região e do país a internet não tem uma qualidade que propicia a live, tente, então, uma ligação, tente aí um WhatsApp. Hoje mesmo falei com uma família aqui da Igreja do Rio da Prata, onde o filho está em regime de internato numa escola militar do Brasil, para procurar saber informação, como está, eles estão em quarentena lá. Então, esse cuidado um pouco mais próximo, que no dia a dia, na correria da grande cidade, hoje já não é tão sentido, mas quando a vida para, a presença do pastor com um telefonema se faz extremamente importante. A presença do pastor numa ligação é a presença da igreja. A preocupação do pastor não é para capitalizar para o pastor, mas é a igreja presente. Então, utilizar as ferramentas que você tem na sua região para, de alguma forma, estar presente é o jeito de pastorear em meio à pandemia. Muito bem. O João Emílio agora, o pastor João Emílio vai compartilhar um pouco da sua igreja, mas antes, pastores, quero compartilhar aqui, o pastor Geraldo da PIB de Iputinga, Recife, está alertando aqui, acho importante também ligar para aqueles que não usam as redes sociais, porque tem gente na nossa igreja que não usa as redes sociais. Agora aqui o Davi Almeida, né? Aqui na Igreja Batista Central Itaboraí, realizamos o PGM pelo WhatsApp e foi muito produtivo. Pastor Davi Almeida, parabéns, pastor Davi Almeida. Olha aí, uma dica aí, pequenos grupos multiplicadores no WhatsApp. Reunião de oração no Zoom. Essa ministração é lives diárias para os membros, ligar para os membros, né? Quero também cumprimentar aqui a nossa querida missionária Zilanda Costa, lá na PIB de Beberibe, no Ceará, pastor Ivan, lá em Rio Branco, no Acre, Igreja Batista Vila Ivonete, um abraço, pastor Ivan. Cumprimentar também o irmão Fábio de la Plata, o diácono Fábio de la Plata, que é o presidente dos diáconos, está lá em Brasília, presidente dos Diáconos Batistas do Brasil. Obrigado, Fábio, pela sua audiência, todos vocês que nos acompanham. É tanta gente aqui participando, pastores compartilhando aqui as suas experiências, tanta gente preciosa, lá de Cristalina, lá no interior de Goiás, gente preciosa. Pastor João Emílio, como tem sido a experiência da primeira Igreja Batista aqui em Irajá, Rio de Janeiro, pastor? Mas eu pediria que o irmão não deixasse de considerar. Na sua igreja tem autônomos? Tem pessoas que estão agora sem renda? A igreja está fazendo alguma coisa para ajudar os sem rendas? Outra coisa importante, pastor, contribuições, ofertas, como tem sido? Qual a experiência dos irmãos? Uma outra coisa, pastor, e os enfermos? Como é que você está fazendo com os enfermos da sua igreja, pastor João Emílio? Muito bem. Vamos, então, aqui Posso compartilhar primeiro sobre os cultos, pastor? Claro, você compartilha a sua experiência, como eu pedi para os outros. Eu só coloquei esses pontinhos aí para a gente não esquecer. Vamos deixar esses pontos para o final. Tá bom. Os cultos, no nosso caso, nós temos uma estrutura de culto, transmissão de culto já há muito tempo. Então, nós tomamos a decisão lá e tem sido uma experiência maravilhosa para nós, os pastores, as ministras. Nós vamos para o templo. Nós não queríamos queríamos dar o máximo ao membro da igreja a sensação de estar junto conosco na igreja. Então, nós vamos para o templo, nós e o Ministério de Louvor. Nós transmitimos, nós vamos para lá para cultuar a Deus, cultuar verdadeiramente a Deus. O Ministério de Louvor conduz o louvor, nós, os pastores e as ministras que estamos ali, cantamos, não para encenar, mas nós estamos ali temos até momento do ofertório nosso, quando nós entregamos o dízimo e a oferta. Então, a primeira coisa que eu queria dizer sobre essa experiência é que para nós, os pastores, tem sido assim um crescimento espiritual, porque nós entrarmos na igreja e vemos a igreja vazia e cantarmos ali, e enquanto estamos ali, nós recebemos a comunicação de que estão nos acompanhando
naquela hora, por exemplo, estamos com 800 acessos, 1.200 acessos, 1.400 acessos, naquela hora. Ontem, no nosso culto de oração, culto de quarta-feira, num determinado momento, o pastor me disse, olha, estamos agora com 282 acessos. Então, mas ao mesmo tempo ver a igreja vazia, dá uma saudade grande dos irmãos. E nós temos clamado a Deus lá para que, pelo Brasil, pelas famílias da igreja, quem é pastor sabe, ele olha para o auditório, sabe mais ou menos onde boa parte das pessoas costumam se assentar. Então, para nós tem sido uma grande experiência. Eu tenho ajudado na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista de Vila da Penha, e em Vila da Penha nós gravamos os cultos no sábado pela manhã. Na segunda-feira eu fui informado que um dos cultos teve mais de 1.400 acessos. O outro culto eu me esqueci. Mas o que eu quero dizer com isso é que os irmãos estão lá. Eu achei importante, nós achamos importante que eles tenham uma sensação de estarem mais presentes, mais próximos da igreja. Então, com relação aos cultos, tem sido assim. Tenho feito também uma live diariamente, às 8h30 da noite, pelo canal do YouTube, do Face e do Instagram, da nossa primeira Igreja Batista de Irajá, que tem sido uma experiência maravilhosa, por conta da interação dos membros. Os irmãos estão tendo uma interação ali muito grande. E os pastores, com relação às crianças, nós gravamos um conteúdo, a ministra de crianças grava um conteúdo com a equipe dela, especial para as crianças. No caso dos cultos, ele entra antes, 1 hora antes do culto, e fica disponível. Os pais se assentam com as crianças num determinado momento, e foram passadas algumas atividades para as crianças. Então, nós enviamos o selo de qualidade se a criança cumprir a tarefa, fez a leitura da Bíblia de hoje. Então, a criança avisa e o Ministério manda o selo de qualidade. Então, tem sido uma experiência muito boa também, boa mesmo. As aulas de escola bíblica dominical, um pastor nosso está gravando as aulas e está disponibilizando também no nosso site e no nosso canal do YouTube. Pastor, deixa eu fazer como eu fiz com o pastor Israel, porque o irmão tocou num assunto importante. Escola dominical é muito importante na vida da igreja. O pastor aí está gravando. Como que está sendo operacionalizado isso aí? Vocês, é uma lição, é uma mesma para todo mundo? Os jovens, adultos, adolescentes, como que foi isso aí? Ajuda a gente. Está sendo uma mesma para todo mundo. No caso, os adolescentes, não. Mas os jovens e os adultos. Então, nós temos um pastor, que é professor, inclusive, de seminário. Ele tem feito com muito capricho e ele tem disponibilizado a aula no canal da igreja no YouTube. E também no site da igreja. Né? Um outro aspecto aqui, pastor, muito importante, não é porque a igreja está preocupada em tirar dinheiro das pessoas. Nós, os batistas, inclusive, temos assim muito receio de sermos mal interpretados com relação a dízimos e ofertas. Mas temos incentivado os irmãos a entregarem através de transferência bancária e também através de... A pessoa pode ir lá na igreja e entregar. Uma outra coisa é que no site de nossa igreja tem contribuições online. Você pode gerar um boleto e você pagar o boleto. Agora, esse aspecto econômico, ele é um aspecto que, como eu disse, nós não estamos interessados em tirar dinheiro das pessoas, mas a realidade é que as igrejas foram e estão sendo gravemente afetadas. É um desafio à fidelidade dos crentes, porque nós temos compromissos, e parece que igrejas maiores, que têm compromissos, às vezes, diversos, elas poderão talvez sofrer até mais. Seminaristas que a igreja ajuda, missionários que a igreja participa no sustento, contratos, por exemplo, como manutenção de ar-condicionado,
contratos ligados à manutenção da parte de informática da igreja. Tudo isso traz uma carga enorme. Então, nós estamos, dentro do possível, expondo aos irmãos a necessidade de continuarmos contribuindo e estamos também, é claro, na dependência de Deus, na dependência do Senhor, não é? Um outro aspecto aqui que eu acho, agora o pastor me perguntou a respeito dos autônomos. Nós começamos há 2 dias a entrega de alimentos na igreja. Então, no momento que está todo mundo preocupado com alimentos, até quem tem uma situação mais razoável, a nossa orientação a pessoa foi no mercado, comprou 5 caixas de leite. Ele compre 1 ou 2 a mais e entregue de oferta lá na igreja. Comprou 4 pastas de dentes. Compra 1 ou 2 a mais e leva. E assim nós vamos fazer. Nós não estamos recebendo carne, alimentos perecíveis, só os alimentos básicos, papel higiênico, sabonete. E um pastor nosso vai administrar a entrega desses alimentos, dessas doações, para membros da igreja. A Bíblia diz, especialmente os domésticos da fé. Nós não conseguiremos atender a necessidade, a demanda de todo mundo. A igreja já doa cestas básicas rotineiramente para pessoas de fora da igreja e para pessoas de dentro. Agora, esta campanha agora é para membros da igreja. Pessoas que, como irmãos que dirigem Uber, um irmão nosso trabalhou o dia inteiro, paga R$500 de aluguel do carro. Ele trabalhou um dia inteiro e recebeu R$12. Ou seja, nós queremos estar presentes dentro do possível, ajudando. E nós tivemos uma surpresa maravilhosa até agora com relação a isso, né? Então, nós estamos nos mexendo. Eu acho que o que nós não podemos fazer é ficarmos naquele clima de pessimismo, de medo, e que ninguém pode fazer nada, agora a igreja acabou, agora acabou tudo, está tendo perseguição religiosa no Brasil, porque a gente não pode se reunir. Não está tendo nada disso. Nós não precisamos brigar com ninguém sobre abrir e nem fechar a igreja. Os locais de culto são invioláveis. Nós, por opção, por amor, por zelo, por bom senso, por cuidado com os membros da nossa igreja, nós não queremos que todo mundo se aglomere para o bem da saúde de todos. Nós não precisamos pousar agora que estamos sofrendo perseguição, que ninguém manda na gente. É totalmente descabido isso. O nosso momento agora é de lucidez e de nos mantermos unidos dentro do possível. Dentro do possível. E eu creio que o Senhor vai fazer com que as nossas igrejas saiam mais unidas no final. Amém. Eu não tenho dúvida disso, pastor João Emílio. Esse é um tempo precioso que Deus está nos dando, um tempo de desafios, é um tempo de oportunidades para orarmos mais, evangelizarmos, discipularmos, é um tempo de nós fazermos reflexões profundas sobre a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, fazermos reflexões profundas sobre a vida da igreja, a importância da igreja. A igreja é relacionamento, a gente está sentindo a importância da igreja. A igreja é relacionamento. A gente ficando em casa, não podendo ir à igreja, a gente vai sentir isso, como o pastor João Emílio disse, o pessoal vai voltar com muita saudade, com muita vontade para a igreja, tudo isso acontecendo nesse momento. Agora, pastor Fernando, só uma coisa. Cada hora surge uma coisa bonita. Por exemplo, uma enfermeira de nossa igreja está coordenando a aplicação de vacinas em idosos de nossa igreja. Vacinas da influenza, que é importante. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa está com influenza, confunde, pensando que é o coronavírus. Então, é muito importante que os idosos sejam vacinados. Então, ela está coordenando, vai na casa e aplica a injeção. Se algum idoso de nossa igreja não tem alguém da família que possa fazer compras para ele, ele vai avisar a igreja e nós vamos providenciar.
Ótimo. Então, cada hora surge uma coisa linda. Isso está acontecendo em todo o Brasil, essa solidariedade. Né? Eu li algo da Igreja Batista em São Paulo, acho que a Igreja do Morumbi, colocou a igreja à disposição, as instalações da igreja à disposição. Se o governo precisar colocar um hospital, colocar leitos lá, ele colocou a igreja à disposição. Agora, eu queria a opinião dos três sobre essa questão. Abrir ou não abrir o templo? O pastor Jamiro já mais ou menos deu a sua posição aí, porque aqui eu já, no grupo, aqui no chat, no WhatsApp, no chat aqui do YouTube, alguém perguntando qual é a orientação da Convenção Batista Brasileira. Olha, pelo que eu sei, a orientação da Convenção Batista Brasileira é que a gente obedeça às orientações das autoridades de saúde, às autoridades governamentais, que a gente siga as orientações das autoridades. Até onde eu sei, a orientação da Convenção Batista Brasileira é essa, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Os irmãos já falaram que não está tendo cultos no templo, no local de templo, porque a igreja continua cultuando. Opinião dos irmãos sobre essa questão. Pastor Israel Bela, abriu ou não abriu a igreja? No nosso caso, nós decidimos não abrir as dependências da igreja. Ao não fazer isto, é claro que nós, por exemplo, disponibilizamos os números telefônicos de todos os pastores. Nós criamos uma rede de solidariedade. No caso da secretária da igreja, nós divulgamos o telefone celular dela para todos os contatos. Por que nós decidimos fechar? Para que pessoas não fossem à igreja. Em um dos cultos que nós fizemos, da primeira vez, ainda com gente lá dentro, apareceram algumas pessoas. E apareceu uma pessoa que nem sabia o que estava acontecendo e quis me abraçar. E coisas dessa natureza. Então, nós entendemos, né? Eu que gosto de abraço, mas não tinha como, né? Mas ela abraçou. Ela nem sabe o que está acontecendo. Então, nós entendemos isso. Eu tenho mais de 60 anos, o nosso presidente tem mais de 60 anos, a nossa secretária tem mais de 60 anos, boa parte dos diáconos tem mais de 60 anos. Então, reunir essas pessoas, vai ter contato com o microfone, vai encostar no púlpito. Nós achamos que seria pôr as pessoas em risco, no nosso caso. Ok? Essa é a minha opinião. Só uma breve informação sobre outras coisas que temos feito, à luz do que falou o João, serei bem breve. Nossas crianças, o pastor de adolescentes, de jovens, perdão, de crianças, pastor Davi Mateus, conta histórias também para todas elas, periodicamente, conforme o combinado. Nosso pastor de jovens faz todos os pequenos grupos por Instagram. Nosso pastor de adolescentes, idem. Então, todas as atividades estão sendo normais e até mais ampliadas nesse sentido. E a rede de solidariedade muito grande também, pessoas fazendo compras pelos outros. E agora mesmo veio aqui alguém na minha portaria, que eu deixei lá embaixo, porque eu recebi de outro lugar, para levar o Bom Dia Amigo, junto com cestos que o prédio dela fez o movimento. Nem foi nesse caso da igreja, o prédio dela fez. Vamos colocar o Bom Dia Amigo lá. Eu consegui alguns exemplares, que está fechado em outra fonte, e ela veio aqui buscar e vai colocar nos kits que vão levar para o centro da cidade. No caso do Bom Dia Amigo, com letras grandes, para essas pessoas terem mais dificuldade. Então, estamos em ação. Nessa semana, então, vamos ter a abertura da Escola Bíblica, no segundo culto, com o professor Almir Gonçalves, e estamos envolvendo várias outras atividades para manter o pessoal junto. E a alegria ontem das pessoas participando do culto de oração foi, como disse o pastor Brandão, inspiradora. Maravilha. Só registrando aqui, pastor Geraldo, da PIB de Iputinga, em Recife, as reuniões estão limitadas a 10 pessoas. A lei federal não alterou isso, informando que lá ele tem feito reuniões com até 10 pessoas. Está registrado aqui, pastor. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar pelo WhatsApp. Quem estiver aqui no YouTube, coloca aqui no chat do YouTube, e eu vou tentar localizar aqui e vou lendo para os nossos palestrantes aí. E se você puder mandar pelo WhatsApp, pode mandar também pelo WhatsApp, é um número de WhatsApp, o nosso colega aí de apoio, Luciano, está
deve colocar aí na tela já já o número do WhatsApp, DDD do 21, Rio de Janeiro, 98-200-2476. 98-200-2476. Eu quero falar com o pastor Walter aqui, mas antes deixa eu fazer menção aqui. O irmão pastor Sérgio Vaz, lá de Goiás, usou uma frase do pastor Tércio dizendo, olha, é engano se você acha que somente você pastoreia as suas ovelhas, ou seja, tem gente pastoreando de tudo quanto é lado. Eu tenho uma pergunta aqui, o que fazer quando os decretos, né, decretos federal e estadual, não são iguais em relação a abrir o templo? Opa! Quando o decreto federal é um, estadual é outro? Essa pergunta aqui é do Neemias. Pastor Fernando, o que fazer quando os decretos confrontarem, né? Federal e estadual, no que tange a abrir o templo? Pastor Fernando, é importante a gente saber que decreto municipal e estadual não pode fechar local de templo. Pode orientar para não ter aglomeração. Mas os locais de templo são invioláveis, a justiça pode. Então, eu ia pregar agora no interior de São Paulo, o pastor me disse que o prefeito mandou fechar tudo. Ele mandou fechar. Às vezes, é até de bom senso, não ir lá brigar com o prefeito, etc. Porque nós não estamos tratando de perseguição religiosa. Às vezes, o prefeito fez isso por uma questão de falta de conhecimento. Mas não pode ter decreto para fechar local de culto. Uhum. O local de culto é inviolável. É questão de bom senso, né, João? Oi, é questão de bom senso. A questão do local de culto cabe às autoridades preservar e zelar para o funcionamento. Pastor Brandão? Vamos lá, pastor Walter. Eu tenho uma opinião bem clara. Pastor, o irmão me permite falar uma frase que eu vi há 2 semanas, me questionando sobre isso? A fé venceu o medo. Pode continuar a sua fala. Eu acho que a gente deve ter muito cuidado. Ali por volta do dia 13, 14 de março, no final de semana, começou o movimento das pessoas perguntando sobre o culto do domingo, dia 15. E eu quero compartilhar com vários pastores que estão ouvindo que eu fui para a igreja no dia 15 de março com vontade de não paralisar os cultos. A princípio, não era simpático a ideia de paralisar o culto, entendia que a igreja devia manter os seus cultos. Mas, como havia pergunta da minha congregação, eu entendi que era a igreja que deveria decidir. Então, tratei com a igreja, assim como batista que somos, congregacionalmente. E, nesse caso, meus irmãos, eu quero dividir aqui falando para a gente no mundo inteiro. A igreja, mais uma vez, foi melhor do que eu, porque a igreja decidiu parar. E se eu não tomasse decisão no domingo, ou se a igreja tomasse a decisão segundo a minha mente no domingo, na segunda, na terça-feira, eu teria de paralisar. O que está acontecendo no Brasil, e aqui é uma opinião pessoal, pastor Fernando, é que nós estamos tendo uma discussão política do assunto. Está sendo politizado, estamos antecipando as eleições e está havendo no Brasil uma discussão política. Cabe à igreja orar pelas autoridades do poder, cabe à igreja interceder para que o Espírito Santo dê clareza aos homens revestidos de autoridade para nos governar. Nós não estamos, pastor João Emílio já falou sobre isso, ninguém está impedindo a igreja de se reunir, é uma questão de bom senso. Eu acho que a igreja não deve se reunir coletivamente nesse momento para salvaguardar os seus membros e para o nosso bom testemunho. Ninguém impediu, ninguém está dizendo que a gente não pode reunir. Existe, sim, em vários lugares do Brasil, principalmente no Sudeste, orientações distintas dos governos estaduais e do governo federal. Mas são questões eminentemente políticas. E a política faz parte da vida, faz parte da sociedade, ela é intrínseca ao cidadão, mas a igreja deve se eximir das questões políticas e partidárias. Nós tivemos agora, no início do mês, um debate fantástico no Seminário do Sul sobre a questão da perseguição religiosa. Discutimos este assunto com muita liberdade.
a igreja deve se separar das questões políticas partidárias e a nossa recomendação para que não hajam cultos coletivos é para salvaguardar a saúde das pessoas e para o nosso bom testemunho. Então, eu acredito que cada pastor, e eu disse já no pronunciamento da Convenção Carioca, as igrejas são autônomas, mas recomendamos fortemente que não haja cultos coletivos até que as autoridades sanitárias nos deem orientação diferente, até que as autoridades sanitárias nos digam que temos condições de realizar reuniões coletivas. Do contrário, estamos experimentando da bênção de ser igreja fora do templo. Não olhamos este tempo como um tempo de perseguição, muito pelo contrário, mas de novas oportunidades que estão diante de nós. Agora, óbvio, pastor Fernando, essa politização está no ar. Ontem nós vimos o debate entre os governadores do Sudeste, o presidente da República. Há um clima diferente entre eles, mas a igreja deve orar para que o governo federal e governos estaduais tenham equilíbrio, tenham uma voz unívoca para que o nosso povo não tenha dúvida. Hoje, pela manhã, quando acordei, havia muita mensagem no WhatsApp já perguntando sobre volta de cultos. A ministra de música aqui de nossa igreja, Mamácia Eusébio, perguntando: pastor, o senhor ouviu o decreto do presidente? Pastor, o senhor ouviu o que o governador disse? As pessoas perguntando. Minha opinião pessoal, pastor, é que nesse momento devemos nos preservar ainda de reuniões públicas, orar para que os governantes entrem em acordo para que o nosso povo não tenha dificuldade de obedecer às recomendações necessárias para esse tempo. Parece-me que em alguns lugares do Brasil tem igrejas que estão se reunindo, tendo seus encontros, não sei se com um número menor de pessoas, enfim. Meus amigos, eu estou com muitas perguntas aqui. Por favor, pastor Israel. Eu quero dar um toque de poesia ou de humor sobre o momento político que vivenciamos, lendo um brevíssimo poema de Carlos Drummond de Andrade, Política Literária, a Manuel Bandeira, dedicou. O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Infelizmente, é um poema, mas lamentavelmente se tornou, para o nosso caso brasileiro, uma profecia. Infelizmente, as pessoas estão confusas. Por isso, a palavra do pastor Walter foi muito precisa nesse sentido. Vamos continuar. Muito bem. Obrigado, pastor Israel. Meus irmãos, eu quero mandar um abraço para o pastor Euclides Marinho, foi pastor lá em Campos Belos, no Tocantins. O Lucas está lembrando aqui que o Zoom e o Hangout são de graças, é free. Exatamente, são free, Lucas. Várias pessoas estão nos perguntando aqui, meus irmãos, eu preciso dar prioridade aqui às perguntas. Por exemplo, o pastor Ivan, lá de Rondônia, do Acre, Rio Branco, no Acre. Pastor Ivan, Vila Salete. Eu acho que é o pastor Ivan que está aqui me perguntando. E a ceia... Cadê aqui? A ceia, eu quero que vocês respondam sobre isso aí. E a celebração da ceia e os cultos administrativos, pastores, nos ajudem. Como vamos fazer? Pastor Israel, como seus membros vão receber a ceia, meu irmão, pastor Joemílio? O pão, como vai ser o cálice lá, pastor Walter? E, por favor, o culto administrativo, como vai fazer? Como vai tomar as decisões? Como vamos deliberar? No caso das deliberações, é muito tranquilo, como eu disse, teremos hoje reunião da diretoria e proximamente teremos do conselho. Com relação à ceia, está em... Desculpa, pastor. Usando o Zoom? Usando o Zoom. Zoom. Como é que vai ser feito? O pessoal vai reunir lá na igreja? Não, a igreja está fechada. Vai ser na sua casa. Ok. No caso do nosso conselho, são umas 50 pessoas, cabem 100, no caso, no Zoom. Agora, quanto à ceia, está in pectore. Não posso ainda revelar o que é que eu vou fazer. A questão teológica... Eu estou querendo ouvir o pastor Israel para copiar e ele diz que não vai revelar. Olha só. Não. Acho que há duas questões. Uma de natureza teológica e outra de natureza prática. De natureza teológica,
a igreja está reunida. Portanto, penso que, teologicamente falando, não há nenhum obstáculo. No nosso caso, em que a ceia é ministrada a toda pessoa que se movimenta para pegar, não fazemos nenhuma pergunta, até porque é impossível saber quem é ou quem não é, dado o número de pessoas reunidas, os diáconos também não sabem quem é e quem não é. Ela é considerada, no vocabulário técnico, de livre, não é? Então, não teríamos esse tipo de dificuldade do ponto de vista teológico. Do ponto de vista prático, surgem algumas questões. Se nós dizemos às pessoas para ficarem em casa e vamos ministrar a ceia, elas terão que sair para comprar os ingredientes, por exemplo. Ou vamos liberar qualquer ingrediente. Então, há aspectos da natureza prática. E temos uma coisa, outra, eu ia dizer um adjetivo, vou deixar de lado, que é a tradição. Não é verdade? A tradição. Os diáconos não vão poder servir essa ceia. Então, tem a tradição. Agora, o aspecto eclesiológico é mais complexo, o aspecto operacional. O aspecto teológico, ao meu ver, não resta sobre isso nenhuma dúvida, uma vez que a igreja é reunida. Não é? Então, a ceia poderá ser servida na família? Em família, sim. Do ponto de vista teológico, mas o que eu vou fazer está reservado ainda no meu coração. Na prática. Então, pode-se ter a ceia, é a resposta do pastor Israel, Igreja de Itacuruçá, os membros da Igreja de Itacuruçá, sob a orientação do pastor, em um determinado momento, momento de culto, a família poderá preparar ali os elementos, o pão, o cálice, o suco, e no momento exato ali, as pessoas da família, membros da igreja, vão cear no momento conjunto, só cada um na sua casa em família. Então, a resposta é possível celebrar a ceia em tempos de pandemia? As pessoas... Teologicamente sim. Em casa... Tem uma coisa interessante que é a seguinte. As pessoas têm uma visão da ceia diferente da visão dos pastores. Isso é uma coisa importante a gente considerar, não é? Eles valorizam, como disse o pastor Walter, eles valorizam mais do que a gente. É um dado que a gente tem que considerar. A outra coisa é a seguinte: se isso se prolongar 2 meses, esperemos que não, de novo, não podemos fazer no primeiro domingo agora, mas depois nós não teremos como não mais fazer isso. Né? Então, são essas questões aí que a gente precisa considerar, separando a questão teológica da questão pragmática. Uhum. Pastor Walter, e lá, meu irmão? Você tem algum serviço de delivery contratado para entregar ali o cálice família por família, ou como vai ser? Pastor Fernando, eu talvez vá divergir da maioria dos irmãos aí no Brasil inteiro, no mundo, não sei. Eu vou me colocar exposto aqui às críticas. Eu vejo que nós temos um problema muito grave hoje no meio do evangelicalismo como um todo, que é a nossa eclesiologia. A pluralidade de eclesiologias nos leva, às vezes, a perder um pouco da nossa identidade. E isso é revelado, inclusive, nas ordenanças. Por isso, eu sou tendente a não realizarmos ceia nesse momento, olhando para o futuro. Ainda que saibamos que estamos vivendo um momento de exceção e uma situação de completa extraordinariedade, eu acredito que nós não devemos abrir algumas concessões que podem ser utilizadas de formas distintas no futuro. Então, eu entendo que não há prejuízo teológico ou espiritual se a igreja não celebrar a ceia por 1, 2, 3 meses. Não vejo prejuízo teológico, espiritual ou eclesiástico se a igreja não celebrar a ceia 1, 2, 3 meses. Obviamente, não acredito que isso vai se estender muito mais. Senão, daqui a pouco, nós vamos cair naquela prática de outras denominações, com todo respeito às outras visões teológicas, de levar a ceia em casa, nos hospitais, que não é uma prática tradicional batista.
porque cremos na ceia como um memorial. A ceia não confere graça. Então, não haveria emergência desta ceia acontecer em 1 mês, em 2 meses ou em 3 meses. Abriríamos precedente para uma ceia realizada em casas. Então, hoje nós temos já, por exemplo, igrejas que se reúnem em células, que existem batismos nas células e também existe celebração de ceia na célula, ofertas, dízimos na célula. Então, pessoalmente, eu sou contra a pulverização dessas práticas eclesiásticas em pequenos grupos. Mas aí vai uma visão de alguém que tem uma percepção que não é, talvez, a majoritária. Eu devo conversar com a liderança da igreja ainda sobre esse tema. Nós não discutimos ainda a questão da ceia com a liderança da igreja. Eu sempre procuro ser submisso à igreja, à liderança da igreja, respeitando a autonomia da igreja, mas particularmente sou contra a celebração de ceia nas residências. Acho que 1, 2, 3 meses a gente pode esperar para que a igreja reunida coletivamente exerça as ordenanças. Pastor Gemelho, você vai então dar o seu posicionamento, comentar também o posicionamento do pastor Walter, mas antes, pastor Walter, o Luciano Machado, acho que concorda contigo, ele pergunta aqui, qual o problema de se esperar os cultos presenciais retornarem para então termos a celebração das ceias? O Luciano, ele não coloca a igreja aqui, mas o Luciano Machado também vê na mesma perspectiva, outros aqui também veem na mesma perspectiva de que não há prejuízo algum se esperar 1 mês ou 2 meses para então celebrar a ceia. Pastor João Emílio, vamos ter ceia próximo domingo na igreja PIB de Irajá? Não, pastor, irmãos, eu não vou levar esse assunto para a igreja resolver, não estou criticando quem vai fazer, né? Porque cada um faz de acordo com o hábito, o costume ali. Nossa igreja não vai ter ceia enquanto nós não voltarmos. Nós não vamos orientar para os crentes fazerem isso em casa. Daqui a pouco tem um fazendo com Coca-Cola, o outro com Fanta, o outro... Aí tudo bem que a Fanta ou o Guaraná, não estou dizendo que o suco de uva... O que eu quero dizer é que daqui a pouco isso sai de um ponto. Então, pulverizados... Banaliza. Isso que o irmão está querendo dizer. O irmão não está querendo que a coisa se banalize. Exatamente. Então, eu não estou dizendo que quem fizer vai banalizar, não. Eu não acredito, por exemplo, que se o pastor Israel orientar com a sabedoria, com o conteúdo que lhe é peculiar, e que a igreja de Itacuruçá ou outra igreja vá... Não, eu acredito, mas na nossa visão, na minha visão, eu não estou pronto para fazer isso. Eu acho que nós vamos nos reunir, se demorar 2 meses, demorarem 2 meses, 3 meses. A ceia não é sacramento, como já foi dito aqui. Não está escrito na Bíblia que tem que ser 1 vez por mês. Então, assim, quando nós voltarmos, nós celebraremos a ceia dentro do que nos é normal fazer. Então, essa é uma decisão que eu tomei, que eu sei que não preciso nem perguntar para a liderança da igreja, até porque, às vezes, a gente vai perguntar uma coisa na qual todos nós estamos meio a meio na dúvida. Na sexta-feira à noite, na sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13, estávamos todos com dúvidas sobre abrir ou não a igreja no domingo. Fui fazer uma reunião com os pastores, uma reunião virtual. Tinham 13 pessoas na reunião, os 2 vice-presidentes da igreja. No final, acabou assim: pastor, que Deus te abençoe, até amanhã o senhor decida. Porque, ao mesmo tempo que todo mundo achava que devia fechar, todo mundo achava que devia abrir. Verdade. Por uma razão muito simples. Nós achávamos que nós deveríamos fechar porque nós não queríamos expor os irmãos, não queríamos desobedecer, porque o governador do estado fez um pronunciamento muito veemente, suspendeu as aulas. O Trump já tinha fechado os aeroportos para voos internacionais nos Estados Unidos. Então, de um dia para o outro, nós fomos ganhando a dimensão da coisa.
Ao mesmo tempo que nós dizíamos, mas não está muito cedo, não. Não tem um caso aqui ainda que nós conheçamos. Na igreja ninguém falou que está... Então, assim, ao mesmo tempo... Aí, no final, disseram, pastor, que Deus abençoe o que o senhor decidir, estamos juntos. E eu senti no outro dia de manhã que deveria manter os 2 cultos da manhã, até para nós darmos uma orientada para a igreja, e os 2 cultos da noite nós fizemos virtualmente, ao vivo o culto de 5h30, e ele foi reproduzido às 7h30. Eu não estou dizendo que foi a melhor coisa, foi o caminho que nós encontramos ali. Eu não quero agora envolver minha igreja em debate sobre ceia em casa, quem vai ministrar, se é o pai, se é o filho é mais crente do que o pai não está até meio desviado, mas tem que ser o filho, então eu não vou dar conta de orientar isso. E eu já não estou dando conta de tantas coisas que aí não tem ceia. Pastores, vários aqui concordam com vocês. O pastor Nicásio, de Nova Iguaçu, concordo. Estou aqui com o pastor Francis Abraão, pastor Francis, lá da Igreja Batista Memorial, em Janaúba. Não tem prejuízo sobre a ceia do Senhor, ainda mais nesse período de vírus, e depois também precisa esperar um tempo, né? Vários concordando aqui. Pastor Israel, eu quero que o irmão agora assuma para considerar as posições dos seus colegas, porque eles parecem que não vão realizar a ceia, não estão com os mesmos planos do irmão. E alguém aqui pediu para o irmão falar um pouco mais sobre a valorização da ceia, o significado da ceia. Eu pedi o nome da pessoa, mas alguém pediu para falar aqui mais sobre a valorização da ceia. Doutor Israel Belo. Bem, o meu querido João Emílio disse que a Bíblia não diz quando deve ser celebrada a ceia. Bem, só a provocação. Na minha Bíblia diz todas as vezes que vocês se reunirem. Não é? Então, essa brincadeira aqui que o João Emílio está comendo, já tomou café, água, deve jantar daqui a pouco. Não, aliás, eu preciso de uma observação que o pastor João Emílio não está dando um bom exemplo de comportamento para você fazer uma live para os membros da sua igreja. Evite comer, esteja... Irmão, olha, os irmãos não sabem a provação que eu estou aqui. Provação? Sabe, o pastor Israel disse que eu estava me movimentando. Eu vou compartilhar uma coisa com os irmãos. Eu estou hoje tendo algo que eu nunca tive. Eu fui fazer um movimento simples pela manhã e tive uma dor na coluna. Eu não estou achando posição. Então, eu já fiquei em pé, já sentei, já virei. Eu estou agora, por exemplo, com dor na coluna. E para aliviar a dor da coluna, eu estou comendo um pãozinho de queijo aqui. E dentro da Dorflex. Pão de queijo para dor na coluna. Só mineiro, é porque ele é mineiro lá de Maiomirim, mineiro come pão de queijo para tudo. Aliás, pão de queijo é muito bom e nesse horário da tarde dá uma vontade. Pastor Israel Belo, mas pão de queijo na ceia não, né? Então, como eu disse, são 2 questões que o Emílio colocou muito bem. Natureza prática. Eu acho que esta é uma questão. Quanto a controle, essa é uma palavra que eu assim, não aprecio grandemente, não. Penso que a relação do ser humano com Deus é um princípio caro aos batistas. Então, acho que a igreja controlar, eu acho que isso não é uma tarefa da igreja. Claro que é uma coisa completamente nova, por isso que eu disse que o que eu vou fazer está in pectore, isto é, só está no meu peito. Essa coisa de submeter as pessoas é muito complicado também, porque você, meia dúzia diz que sim, meia dúzia diz que não, aí meia dúzia que é sim não vai, meia dúzia que é o contrário também não vai, então é muito difícil isso. Mas sobre a importância da ceia, eu penso assim, de fato, nós ensinamos uma coisa, mas o nosso contexto é católico romano. Então, nós temos que levar em conta também o nosso contexto. Todos os batistas, primeiramente, são católicos romanos. Nesse sentido que eu estou mencionando, a nossa cultura é católico-romana. Então, nós temos que trabalhar nessa cultura. Então, por exemplo, eu digo, na hora da ceia, vamos nos alegrar. Não adianta o pessoal baixar a cabeça e ninguém olha para ninguém.
Estou falando da minha realidade. Por quê? Porque o ensino nosso não consegue transformar a cultura. A gente não consegue transformar a cultura. Então, eu entendo que, idealmente, todos os nossos cultos tinham que ter a ceia do Senhor. Todos. Jesus disse isso. Todas as vezes em que se reunirem. A Igreja Cristã do Novo Testamento tomava ceia todos os sábados para domingo. Se reunia por volta de meia-noite até 3, 4 da manhã, tomavam a ceia do Senhor. Não tinha como um culto sem isso. Depois ela tomou outros rumos institucionais de controle por parte da Igreja, que não é exatamente esse o projeto. Então, essa é uma questão. Penso que nós devíamos, falando da ceia do Senhor, valorizar mais a ceia do Senhor. Então, em nossa igreja, por exemplo, como nós temos 4 ceias, isto é, 2 no primeiro domingo, no culto 1 e no culto 2, e 2 no terceiro domingo, no culto 3 e no culto 4, uma vez por mês eu faço um culto da ceia, em que todo culto é só ceia. E a alegria dos irmãos é imensa. É uma alegria muito grande eles participarem de um culto dessa natureza. Penso que devemos resgatar um pouco mais. Nós esvaziamos excessivamente, por não ser um sacramento, plenamente de acordo, mas esvaziamos dos símbolos, esvaziamos tanto que não sobrou praticamente nada. Eu acho que temos que encontrar um equilíbrio a respeito deste assunto. Estou falando da pergunta que me foi formulada. Obviamente, a questão prática realmente é de difícil solução. E também depende do tamanho da igreja. Uma igreja que tem 400, 500, 2.000 pessoas reunidas é uma realidade. Mesmo que o pastor seja ultra restrito, só ceia para os membros daquela comunidade, não vai ter como realizar. Então, para ilustrar. Enquanto que uma igreja com 30, todo mundo sabe quem é quem, você pode dizer sim, não, no contexto da igreja reunida presencialmente. Porque nós dissemos que a nossa igreja está reunida coletivamente, só não está presencialmente. Penso que são alguns elementos para a nossa reflexão. Muito bem. Nós estamos tendo comentários de vários lugares do Brasil. Vocês não imaginam como as pessoas estão gostando da participação de vocês. Eu tenho acompanhado aqui, o pessoal tem gostado, só que a irmã Adélia Quadros pediu ao pastor João Emílio passar álcool gel, usar álcool gel nas mãos na hora de comer o pão de queijo, para dar um bom exemplo, viu, pastor João Emílio? Está registrado aqui a irmã Adélia Quadros, não sei de onde é. Várias pessoas mandando um abraço para vocês aqui. Itacuruçá, Fernando. Ela é de Itacuruçá e é médica. É de Itacuruçá. Muito obrigado, viu, irmã? O problema é que nós não estamos achando álcool gel para comprar. Olha, as pessoas estão dizendo aqui... As pessoas estão dizendo que nós precisamos fazer mais lives dessa. Eu acho que esse tema ceia e eclesiologia, acho que nós podemos voltar e vamos, oportunamente, o Seminário do Sul vai promover outros debates como esse, que parece estar sendo de muita utilidade. Mas algumas pessoas têm colocado aqui o seguinte: vocês são pastores de igrejas bem estruturadas, igrejas com um bom número de membros, que têm pessoas capacitadas na área técnica, em termos de tecnologias. Aliás, falar em tecnologia, o pastor Jeremias Nunes, da Junta de Missões Nacionais, da área de comunicação, está preparando uma apostila, ele colocou aqui no grupo, acabou de escrever, dizendo que vai disponibilizar para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade aí para fazer esse tipo de transmissão, live, etc. e tal. Muito bem, pastores, mas nós temos pessoas no interior do Brasil, de pessoas com congregações, igrejas pequenas, pastores que não têm tanta habilidade com essa coisa de internet, tecnologias, pessoas que não têm, igrejas que não têm membros com habilidades nessa área de comunicação. E o pastor, meu irmão, o missionário, a missionária que está lá no interior, numa congregação, numa igreja pequena, que tem apenas um celular e uma banda de internet, assim, ó, bem pequenininha, disponível, de transmissão. Como fazer nesse tempo de pandemia? Por favor, eu queria que vocês considerassem, porque às vezes a gente está falando assim de igrejas grandes, ótimo, igreja grande talvez seja mais fácil resolver. Igreja grande, que eu digo assim, com o número de membros que tenha mais recursos humanos disponíveis. Como fazer?
Olha, pastor Irmão, Fernando, eu sou do aqui interior. Deixa o pastor Walter primeiro, pastor Joemílio. Termina de engolir o pão de queijo, que eu nem sei se o irmão engoliu o pão de queijo ainda, porque não vai ficar bem o irmão ao vivo, no ar, falando para o Brasil todo, falar com a boca cheia com pão de queijo. Eu estou ajudando o irmão, já que o irmão nem passou álcool gel na mão para comer. Pastor Walter, por favor. Tá aí, né, João Emílio? Olha, essa é a vontade de comer pão de queijo. E eu acho, pastor Fernando, que essas orientações de não aglomeração, elas estão focadas prioritariamente nos grandes centros, nas grandes cidades. No interior do Brasil, sempre o acesso será mais difícil. Então, eu entendo que, extraordinariamente, o missionário, lá entre os ribeirinhos, lá nos lugares mais remotos, talvez o WhatsApp é o caminho, ou as reuniões com poucas pessoas, talvez seja o caminho, lá nas regiões mais longínquas. Às vezes, realmente, pastor Fernando, a gente está falando de realidades distintas. E no Brasil batista, nas igrejas evangélicas como um todo, seguramente existem pessoas de outras denominações que estão nos ouvindo aqui, participando conosco dessa live. O WhatsApp é o caminho, talvez mais barato até do que uma ligação telefônica para algumas pessoas que não têm um pacote. O que nós queremos incentivar através da live é não deixar de ter o contato. A gente não pode abandonar o povo. Há de ter uma forma de chegar até as pessoas. Use aquela que for mais compatível à sua realidade. Obviamente, a Igreja do Rio da Prata, onde sou pastor aqui em Bangu, não tem condição ainda de termos todos os cultos transmitidos ao vivo. Não é a nossa realidade. Nós ainda não temos essa possibilidade. Nós podemos gravar o culto. Então, estamos fazendo isso. Agora, existem algumas igrejas que apenas o WhatsApp é o caminho. Então, o meu desejo é de manter acesa a alegria desse missionário, desse pastor que está no interior com poucos recursos. Vença o desafio do tempo e mantenha, de alguma forma, o acesso às pessoas. Pastor Walter, só interrompendo, porque alguém escreveu aqui, como fazer isso nas igrejas de zona rural, onde não tem internet? Eu sei que a pessoa que escreveu aqui, ela está pastoreando interinamente uma igreja na zona rural que não tem internet. Pastor, eu posso dar uma sugestão? Walter, eu interrompi o pastor Walter. Não, o pastor Joemílio, pode dar sugestão. Ele já comeu pão de queijo. Não, irmãos, eu sou do interior de Minas Gerais. O fato é o seguinte, eu acho que cada pastor, cada líder deve fazer uma leitura da sua realidade. Existem lugares que não tem nenhum caso de coronavírus. Nenhum. Amém. Um pastor pode sair na rua e dar um grito lá na porta da casa das suas ovelhas e dizer: oi, irmão Fernando. Oi, irmã Márcia. Tudo bem com os irmãos aí? Que Deus abençoe. Que Deus guarde. Estou orando pelos irmãos. Quer uma mensagem melhor que essa? Perfeito. Bom, porque também nós estamos com a situação de que nós temos cidades inteiras que não há caso de coronavírus e a cidade inteira está parada. O prefeito decretou 90 dias para todo mundo ficar em casa. Comércio todo parado. Então, assim, eu estou até com um pouquinho de receio, reconheço, nós temos que seguir as orientações das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde. Mas dentro de mim, que sou leigo, e não quero que ninguém siga isso como princípio, nós devemos obedecer às autoridades de saúde. Mas existem lugares que tem nem sombra de coronavírus e que está todo mundo trancado lá também, de certo modo. Você sair, dar um oi para alguém, entrar numa casa sem tocar ninguém, fazer uma oração, não seria uma extravagância tão grande. Muito bem. Pastor Israel, vou mudar a pergunta para o irmão aqui, porque tem muitas aqui, e o tempo nosso está findando, nós já estamos mais de 1h30 aqui, e o tempo está chegando ao final, a gente precisa fechar aqui. A valorização dos cultos domésticos nesta época, está sendo uma valorização dos cultos domésticos, das famílias pararem para orar. A possibilidade da igreja perder frequência, pelo fato de estar fechada nesse tempo, a igreja vai perder frequência?
os crentes vão se acomodar e vão gostar de ser crentes em casa, crentes online e não mais crente presencial nas reuniões comunitárias da igreja? Há essa possibilidade? O que o irmão acha? Saberemos ao final. A nossa experiência na cidade do Rio de Janeiro, nós temos tido uma queda antes dessa pandemia nos cultos noturnos, por razões de temores das pessoas. Então, esse é um dado anterior à crise da pandemia. Esse é um elemento. A experiência, várias vezes as pessoas nos acionam, estou aqui em casa assistindo por isso, mas eu gostaria mesmo de estar aí. Nada substitui estar aí com os irmãos. Eu acredito que mais ou menos essa será a tendência. Acho que um ou outro vai gostar da coisa, mas se a igreja não fizer tantas coisas também, não terá também esta possibilidade. Não vejo isso com grandes preocupações, não. Agora, gente, o mundo mudou. Então, por exemplo, nós temos uma membro da igreja que solicitou membresia morando na terra do pastor Fernando Brandão. E o conselho reunido, muitos não quiseram aceitar a carta de transferência dela. Eu falei, meu irmão, ela assiste mais culto do que todos vocês aqui. Ela assiste os 4 cultos. E qualquer coisinha que tem durante a semana transmitida, ela assiste também. Então, ela manda o dízimo dela, se você quer essa referência. Como é que você não pode dizer essa pessoa como membro da igreja? Né? Porque ela mora em outro lugar, mas ela gostou da nossa igreja e resolveu ser membro. E, às vezes, ela fala, pô, você me esqueceu, você não manda as coisas para mim, que a gente não lembra das pessoas, não lembra quem está presente. Né? É um outro mundo esse. Muito bem. Olha, o José Alves Feitosa gostou tanto aí do debate sobre a ceia que ele pediu que continuasse, porque ele está prestes a passar por um concílio e ele estava gostando. Lá você fala que você é contra. Está resolvido. O pastor Sérgio, lá de Goiás, está lembrando aqui, está ressaltando aqui que muitos pequenos grupos estão realizando a ceia. O que vocês acham dessa história de realizar ceia em pequenos grupos? Eu acho que já ficou claro aí, não é? Pastor Jamil, pastor Walter e pastor Israel, a questão é comunitária quando a igreja se reúne, ok? Podemos seguir aqui com mais uma pergunta e a gente vai fazer as considerações finais. Eu quero lembrar, na próxima segunda-feira, dia 30, nós temos vigília de oração. Domingo, meia-noite, até segunda-feira, meia-noite. Próxima segunda-feira, nós batistas estaremos reunidos em oração. Vamos ter os times com vários temas. E quero lembrar também sobre a campanha de missões mundiais. Junta de Missões Mundiais, mês de março, campanha de missões mundiais. As igrejas não estão se reunindo nesse tempo, mas nós, batistas, estamos em campanha de missões mundiais. A campanha de missões mundiais é uma campanha de todos os batistas brasileiros. Todos nós devemos estar empenhados, orando, participando da campanha. Próximo sábado, às 16 horas, a Junta de Missões Mundiais terá um culto online, um culto missionário, um culto de missões, e os irmãos devem participar. Se puderem, participe, se conecte com o culto de Missões Mundiais. Você pode ter mais informações tanto no Facebook de Missões Mundiais, quanto no YouTube e nas demais redes sociais. Mas nós, batistas, estamos em campanha de missões mundiais. Pastores, como fazer campanha de missões sem membros se reunindo, sem as igrejas estarem reunidas? Eu conversei com o pastor João Marcos essa semana, orei com ele, temos orado e preocupados com essa situação, porque é uma situação delicada, eu acho que complicadíssima. Como fazer missões em tempo de pandemia? Olha, meus irmãos, o quadro ele é muito preocupante, porque, primeiro, temos uma questão do dólar. Missões mundiais, quando a gente pensa em dólar. Então, nós temos o dólar aí a mais de R$5, e temos as igrejas sem reuniões públicas, o que, obviamente, faz cair um pouco as entradas das igrejas e há uma desarticulação das atividades missionárias, das feiras missionárias,
de tudo aquilo que foi planejado pelos departamentos de missões das igrejas. Essa dificuldade é para uma igreja de 1.000 membros, uma igreja de 5.000 membros, para uma igreja de 100 pessoas. Então, eu acho que o caminho é nós usarmos os meios de comunicação da igreja para incentivar a obra missionária. O coordenador aqui do Campo Carioca, pastor Bigarani, me pediu para usar a camisa da campanha de missões nos nossos vídeos. Então, eu estou providenciando a camisa de missões para usar a camisa de missões mundiais da campanha durante os nossos vídeos, para lembrar a membresia. Lembrar a membresia não apenas de dizimar e ofertar para o sustento da igreja, mas também para o trabalho cooperativo denominacional, que inclui com prioridade, nesse momento, da nossa agenda batista brasileira, a obra de missões mundiais. E orar muito para que Deus dê todos os recursos necessários à Junta de Missões Mundiais para o sustento dos missionários com o mínimo prejuízo possível, porque o trabalho de missões precisa continuar, os recursos são apenas das nossas igrejas e é hora de nos juntarmos. Eu sei que é muito difícil, sou pastor de uma igreja local, eu não sou funcionário da Junta, na Convenção Carioca estou presidindo, mas também não sou funcionário, mas entendo a dificuldade que é contar com recursos que vêm da igreja, se a igreja também está com dificuldade de ter os recursos por ter os seus membros longe. É um tempo de desafio, de oração, de intercessão e de exercitarmos uma das características primárias dos batistas, que é o trabalho cooperativo. É exatamente na hora de maior escassez que nós temos a oportunidade de exercitar de forma intensa e inquestionável a cooperação. E daí, talvez, sairemos mais fortes como batistas exercitando o trabalho cooperativo. Verdade. Obrigado, pastor Walter, pela consideração. E lembrando, irmãos, que o trabalho de missões mundiais não é o trabalho da Junta de Missões Mundiais, é um trabalho das igrejas batistas do Brasil. O trabalho pertence a todos nós. A campanha de missões mundiais é nossa, como da campanha de missões nacionais. O trabalho de missões das agências missionárias da Convenção Batista Brasileira é um trabalho das igrejas. Então, não é um problema da Junta de Missões Mundiais, é um problema nosso, um problema dos batistas, um problema das igrejas batistas que têm a missão de cumprir a grande comissão e levar o Evangelho de Cristo Jesus. E hoje os batistas estão aí em mais de 80 países, com missionários pregando, plantando igrejas em tantos lugares por esse mundo afora, e nós não podemos recuar. Nós precisamos orar, precisamos pedir direção a Deus, e eu tenho certeza que não faltarão os recursos necessários para a Junta de Missões Mundiais continuar sustentando os nossos missionários, os nossos, nos campos missionários na África, na Ásia, Europa, América do Sul, América Latina, enfim, em todos os continentes onde ela tem missionários. Pedimos que todos estejam orando. Pastor João Marcos não está aqui participando, mas estou dando essa palavra aqui em nome da Junta de Missões Mundiais, porque nós também somos missões mundiais. Nós, missões nacionais, temos o nosso período de campanha, missões mundiais têm o período deles. As convenções estaduais também têm um trabalho missionário, que é muito importante também. Enfim, nós não podemos nos desarticular. O pastor Walter falou de cooperação, é fundamental. A marca dos batistas é essa cooperação e unidade. Quando nós pararmos de cooperar, pararmos a unidade, nós vamos esfacelar e não sobreviveremos uma geração. Às vezes, alguns pastores acham que a sua igreja cresceu muito, você agora é independente, tem a sua própria igreja, você não precisa mais de ninguém, e costuma dizer assim, eu não preciso da convenção para nada, e vai tocando a sua vida. E, na verdade, irmãos, nós chegamos até aqui mais de 100 anos no Brasil, é porque nós cooperamos, e nós vamos passar, a nossa geração passa e outra geração virá. E nós não podemos contribuir para que a cooperação enfraqueça em nosso meio. Unidade, cooperação, todos juntos no mesmo propósito de levar o Evangelho de Cristo Jesus. E pode ter certeza, nós vamos superar a crise, nós vamos avançar, nós vamos superar, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor está no controle da história, Ele está no trono, reinando, e a igreja sempre será vencedora. Nós vamos glorificar o nome do Senhor, a igreja voltará a se reunir em comunidade, nos templos, e vamos continuar orando, firmes na palavra do Senhor e firmados na rocha, na oração, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E mesmo no vale da sombra da morte, não vamos temer mal algum. Então, ficar uma semana, 2, 3, 4, sei lá, em casa,
em quarentena não vai nos causar medo nem temor, porque nem no vale da sombra da morte nós vamos temer. Nós vamos avançar em nome de Jesus, confiados no Senhor, pois o Senhor é a nossa alegria e a nossa força. Segunda-feira, dia 30, Seminário do Sul retoma as aulas na Faculdade Batista, teleaulas. Infelizmente, a parte de música tem algumas matérias que não tem como estar pela teleaula. Essas matérias virão depois, a gente vai complementar a carga horária, porque não tem como com os instrumentos, essa coisa toda. Mas aulas do curso de teologia, do curso de música, teremos aulas, teleaulas, segunda-feira, retomando. Fiquem atentos, alunos, tem presença, tem chamada. Retomamos a vida, não podemos ficar sem estudar, não. Então, segunda-feira, vamos estar em casa, mas vamos estar estudando, fazendo a obra do Senhor. Só que alguém me mandou uma mensagem aqui, assim, pastor João Emílio, eu preciso fazer essa aqui para você, meu irmão. Está comendo pão de queijo ou não? Já acabei. Essa é para você. Culto fúnebre, meu irmão, via internet. Culto fúnebre, pastor Fernando. Já estive até em cemitério essa semana. Então, peraí, eu perdi aqui, rapaz, entraram mais mensagens, mas alguém perguntou aqui sobre como celebrar culto fúnebre em tempo de pandemia online. Na minha opinião, tem que ir lá. Porque assim como a minha esposa trabalha na área de saúde e já teve que atender hoje, assim como os enfermeiros estão tendo que trabalhar, assim como o povo de segurança, assim também há coisa que o pastor precisa fazer. Não dá para mandar recado, não. Um abraço para os batistas do Piauí, os batistas de Pernambuco, os batistas do Brasil, todos que estão nos acompanhando, vários aqui mandando um abraço, mandaram um abraço. A Isilda mandou um abraço para você, pastor Israel Belo, várias pessoas mandando um abraço aqui. Pastor João Emílio, tem alguns abraços para você aqui também. Pastor Walter, parabenizando. Muito obrigado, façam mais encontros como esse. Orientem melhor o pastor João Emílio a se comportar no momento do debate, não comer pão de queijo. Já avisei isso para ele, tem um colega escrevendo isso aqui. Enfim, muito obrigado, queridos, por essa participação tão preciosa nesse momento. E fique atento, porque o Seminário do Sul vai realizar mais debates, encontros como esse pela internet. 2 minutos para o pastor João Emílio, 2 minutos para o Walter, 2 minutos para o doutor Israel, e a gente fecha esse momento lindo, agradecendo desde já a sua participação, e também a nossa querida missionária Marília Manhães, que está nos traduzindo aí para Libras, e nossos missionários surdos também estão nos acompanhando. 2 minutos para cada um de vocês fecharem o nosso debate. Sobre a sua palavra de cooperação, um testemunho para você. Eu não sou o presidente da nossa igreja, eu sou apenas o pastor titular da igreja. E o nosso presidente, ontem falando comigo de Israel, nós temos que separar as entradas de nossa participação dentro do nacional. As juntas precisam dos nossos recursos, mas não podemos parar. Eu achei muito bonito esse testemunho do nosso presidente, irmão Antônio Carlos Mateus. Também respondo aqui a um irmão que perguntou aqui no YouTube se estamos preparados para a recessão. Hoje, em nossa reunião de diretoria, vamos tratar de um plano em função deste assunto. E o pastor Purim, Fernando, protesta aqui contra você que não leu a opinião dele sobre a ceia do Senhor. Então, eu sugiro que você convide o pastor Purim no próximo debate para ele participar. Então, eu perdi aqui no meio de tantas. Se ele puder escrever para mim aqui, eu leio. Ok, então... Purim, manda para o WhatsApp que eu vou ler agora. Então, a minha palavra, então, é essa comum a todos. Cooperação, ânimo, esperança e procurarmos tirar lições desse momento, fazer a nossa parte naquilo que é possível para que todas as coisas venham convergir para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Pastor João Emílio, suas considerações. Boa tarde, irmã Cristiane, a esposa do pastor Emílio. Pastor João Emílio, presente sua esposa, que é médica e está trabalhando aí nesse momento de coronavírus. Liga o som. Ele desligou o som. O som está sem som. O João Emílio está sem som. Está sem som, meu irmão. Boa tarde, irmã Cristiane. Bem-vinda. Agora sim. Ô, pastor Fernando, é bom para o irmão ver como a minha esposa me trata. Ela trouxe aqui, olha,
Está ouvindo, pastor? Ouvi. É bom para o irmão ver como a minha esposa me trata, como eu sou querido aqui em casa, tá bom? Mas Pelo menos aí, né? Irmãos queridos, já abraço, tá? Abraço virtual. Mas, irmão, nós estamos diante de uma tremenda oportunidade, sabe? De revelar verdadeiramente o quanto nós amamos as nossas ovelhas, as nossas igrejas e também a nossa denominação. Então, eu acho que dentro do pouco ou do muito, se todo mundo cooperar, nós vamos continuar, nós vamos prosseguir. Com relação ao sustento das nossas igrejas, da obra missionária, tudo isso dentro do pouco ou do muito. A fidelidade, o carinho, o amor, não cairmos num desespero louco também e dizendo sem parar que nós vamos empobrecer demais e etc. e tal. Nós temos que ter um olhar do sustento do nosso Deus sobre nós. Queria agradecer a oportunidade, pastor Fernando, de ter participado aqui, pastor Walter, pastor Israel Belo e todos os irmãos ao redor do Brasil que nos acompanham. Agora eu quero convidar todo mundo para participar da live hoje, 20h30 no Facebook ou no Instagram da Primeira Igreja Batista de Irajá. Tá bom. Meus irmãos, pastor Walter, suas considerações, meu irmão. Pastor Brandão, quero agradecer ao Seminário do Sul pelo convite que me foi feito para estar aqui com o pastor Israel, com o pastor João, com a irmã Marília, com o senhor, para conversarmos um pouco sobre a igreja e dizer à nossa gente que esse é tempo de oração. O desafio maior hoje é orar, pedir a Deus que livre o mundo dessa praga, dessa pandemia. O convite de sábado para domingo é fantástico para o povo batista no mundo inteiro interceder. Nós precisamos rogar a Deus as suas misericórdias e estarmos juntos, unidos, partícipes da mesma aflição, mas com a certeza que cantaremos o hino da vitória lá no final. Há um mar a ser atravessado, Deus nos dará a vitória. Disse no sermão que divulguei na igreja ontem, Deus abre caminhos onde não há caminhos. Então, uma alegria grande saber disso. E um abraço aos irmãos, a doutora Cristiane, a primeira pediatra das minhas filhas. Deus abençoe a sua vida, Cristiane. Pastor João Emílio, pastor Israel, irmã Marília, pastor Fernando, o povo batista no Brasil, um grande abraço. Obrigado, pastor Walter. Meus irmãos, olha só, por uma questão de ordem, o pastor Purim está reclamando aqui que ele fez a observação dele e realmente eram muitas mensagens no chat do WhatsApp, do YouTube. Eu não peguei a dele, como provavelmente eu perdia também de outros, mas era muitas. Eu não tinha ideia de que teria tanta participação, mas do Brasil todo. Por exemplo, o pastor Márcio aqui, lá do Espírito Santo, está pedindo aqui, lembrar o pastor Israel Belo, que ele é de Guararema. É isso mesmo, Guararema, pastor Márcio. O moço é de Guararema. Deve ser muito menor do que Mãe Mirim, hein? Guararema. É uma grande cidade. Mas o pastor João Reinaldo Purim, pastor da Igreja Batista aqui do Meia, nosso amigo, professor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, pastor muito querido nosso, eu preciso reabrir aqui o debate para colocar a questão dele aqui, porque ele está dizendo o seguinte, olha, eu concordo com o pastor Israel Belo com relação à ceia. E o pastor Walter e o pastor João Emílio, eu acho que eles são muito conservadores. E eu estou pensando fazer como o pastor Israel Belo. Eu e o Israel vamos avançar. Agora, o problema é que na minha igreja aqui eu já vi que o pastor Valdir Soares, que é missionário, ele está lá em Manaus, é mesmo da igreja que não concorda muito com ceia em casa, não, porque daqui a pouco tem gente que vai começar a fazer com ceia com tacacá, tucupi, alguma coisa assim. Enfim, pastor Purim, está dado o seu recado, pastor Israel Belo, o Purim concorda com você. Pastor Jamil, o que você acha da opinião do pastor Purim? Eu quero convidar todo mundo da igreja do Meia que não concorda com o pastor, que vá para a minha igreja. Olha, eu vou precisar abrir outro debate para dar a palavra ao pastor Purim e dizer, pastor Jamil, que não está com
correto ficar fazendo proselitismo E aqui. todos aqueles que não concordaram com o Pegar, João Emílio, pegar membros de igreja dos outros não é uma boa prática, isso é falta de ética, não é crescimento. Crescimento é ganhar almas para Jesus, discipular e batizar. Esse negócio de crescer igreja, pegando membro das igrejas dos outros, meu irmão, isso não fica bom para o irmão, não. Não fica bonito para o irmão, não. Não fica bom para o irmão que é um pastor conceituado aí de Irajá, um homem de Deus, professor do seminário, ficar querendo pegar membro das igrejas dos outros, não. Por que o irmão não vai evangelizar e discipular para a sua igreja crescer? É desse jeito. E a gente recebendo aqui, Walter, uma reprimenda pública diante do Brasil. Não, pastor salário, tradicionais e quadrados. Foi o que eu senti. Pastor Walter, o pastor Purim falou que o irmão é conservador. Eu não preciso fazer consideração. O que o irmão considera a fala do pastor Purim? Seu nome foi citado. Rapaz, ele foi meu professor de homilética, rapaz. Eu não posso ir contra meu professor, não, mas eu assumo a tendência mais ao tradicionalismo. Eu não discordo dele, não. Ele disse que o pastor Israel Belo não parece, não, mas diz que ele é mais cabeça aberta do que os irmãos. Eu estou lendo aqui porque ele está participando do debate, eu estou dando a oportunidade para ele, porque ele está participando do debate. É que a cabeça do pastor Israel Belo está mais aberta, tem menos cabelo aqui em cima, e aí fica a cabeça mais aberta, entendeu? É só olhar para a imagem do pastor Belo aí, a gente vê isso. Eu e o João Emílio ainda temos alguma coisa aqui em cima. Tá mas bom, a minha está se abrindo. A minha está se abrindo também. Nosso muito obrigado, com todo o meu coração, pastor Israel, obrigado por o irmão ter dedicado esse tempo tão precioso, pastor Walter, pastor Joemílio, Deus continue abençoando as igrejas, o ministério que os irmãos têm exercido, não só na igreja local, mas no Brasil todo, como professores também, palestrantes, conferencistas, irmã Marília, e a você que nos acompanhou aí de vários lugares do Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Deus o abençoe. Lembra aos alunos do seminário que nossas aulas retomam na próxima segunda-feira, os professores também, juntos em oração, nós batistas brasileiros, unidos, meus irmãos, neste momento. É o momento de confiar, depender mais de Deus e saber que o nosso Deus está no controle. Nós vamos continuar avançando. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo, um abraço missionário. E nós vamos encerrar orando pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. E eu queria pedir, então, o nosso... Qual de vocês gostaria de orar? Dos três. Todos. Todos. Então, todos vão fazer uma oração breve, caprichada, bonita, para abençoar os pastores, os líderes de todo o Brasil, pastor Jamílio, aquele pastor, meu irmão, que está lá no interior do Maranhão, do Piauí, interior do Rio Grande do Sul, no interior da Amazônia, abençoar aqueles missionários, orar pela campanha de missões mundiais. Vamos orar, você conosco agora em todo o Brasil, feche seus olhos onde você estiver, se puder, baixe a sua cabeça, nós vamos orar com esses três pastores abençoados, e após a oração, nós nos despedimos com um abraço cheio da graça de Deus, um abraço missionário para você e para a sua família. Oremos. Senhor nosso, nós te agradecemos porque o teu cuidado se revela através da tua misericórdia nas várias dimensões e campos das nossas vidas. Nesse momento tão crítico pelo qual passamos, tão cheio de perguntas no qual nos encontramos, pedimos que nos dês serenidade, sabedoria e santidade para Amém. decidir, pastorear, orientar, servir. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, nós queremos suplicar a tua graça sobre profissionais de saúde que estão na linha de combate da pandemia no mundo inteiro. Tá? Guarda-os com a tua graça, com os teus favores. Amém. Abençoa todos os profissionais dos trabalhos essenciais que estão nas ruas trabalhando, guarda-os. Pedimos que o Senhor dê inteligência, competência, criatividade às autoridades sanitárias, políticas, para governar a nossa gente. E nos ajuda como igreja a sermos relevantes no meio da crise. Usa-nos para a glória do teu nome. Por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Senhor da igreja, oramos. Amém. 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 Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus soberano, Sim, que mantém todas as coisas debaixo do teu controle. Amém.
Obrigado porque nós, Senhor Deus, somos teus filhos. Nossas igrejas constituem-se, Senhor, em algo precioso aos teus olhos. Amém. E nós te pedimos agora que o Senhor abençoe as nossas igrejas, Por favor. abençoe os nossos pastores, as autoridades do Brasil e do mundo. E, Senhor, agradecemos, porque o Senhor há de reverter tudo em uma grande bênção. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Um beijo para todos vocês, queridos. Muito obrigado. E olha, breve estaremos juntos em outro debate como esse. Deus os abençoe. Um abraço para todo o Brasil. Senhor Emílio, guarda um pão de queijo aí para nós, para quando passar a quarentena, você compartilhar conosco. Tá bom, um grande beijo, hein? Esse já leva.